Bom pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa análise do livro de Ezequiel. Lembrando, quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato ter que falar isso todo vídeo, mas ajuda a aumentar a atividade e o engajamento. Aqui no capítulo 43 eu interrompi o último vídeo porque isso aqui me chamou a atenção, ó. Vamos ler junto aqui, ó. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor, para me servirem, darás um bezerro pela oferta do pecado. Aqui Zadok é esse termozinho aqui em hebraico, ó, Tzadok, que inclusive lembra o termo justo, né, que é Tzadik em hebraico. Esse Tzadok é o mesmo que aparece aqui em Samuel, ó. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ahilude, era cronista, e Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Então esse Zadok aqui, ó, ele era esse filho de Aitube, que era sacerdote junto com Aimeleque, aqui na época do rei Davi. Aqui, segundo Samuel, ele fala assim, ó, eis que também Zadok estava ali, e com ele todos os levitas, que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca da aliança de Deus, e subiu a Abiatar, até que todo o povo acabou de passar pela cidade. Aí eu dei uma pequena pesquisa aqui, pessoal, para saber quem que foi esse Zadok, que tem essa importância aqui no livro de Ezequiel. Zadok foi um sacerdote em Israel. Ele viveu durante o período dos reinados de Davi e Salomão. O nome de Zadok em hebraico significa justo, ou reto, que é o Tzadok. A família de Zadok ficou conhecida na Bíblia por sua fidelidade ao Senhor, enquanto a maioria do povo abraçou a apostasia em Israel. Zadok era filho de Aitube e descendente de Eleazar, o terceiro filho de Arão. Portanto, Zadok pertencia a uma linhagem sacerdotal legítima. Zadok aparece primeiro na Bíblia em conexão com o reconhecimento de Davi como rei sobre todo Israel. Ele é identificado como um homem poderoso, ou seja, um homem valente, que era dos líderes entre os levitas. Naquele tempo, Zadok ainda era um jovem, mas mesmo assim ele foi até Hebrom para apoiar a transferência do reino de Saul para Davi, conforme você pode ver em Crônicas 1, 12, 26 e 28. Zadok serviu como sacerdote na corte de Davi, juntamente com Abiatar. Zadok e Abiatar eram responsáveis pela Arca da Aliança. No tempo da revolta de Absalão, Zadok guiou os levitas que apoiaram Davi, enquanto ele precisou fugir de Jerusalém. Mas conforme a ordem do rei Davi, logo Zadok e os levitas tiveram de retornar à cidade de Jerusalém com a arca. Isso foi importante porque depois eles forneceram informações estratégicas a Davi a respeito do que estava acontecendo na capital. Zadok também ajudou a Davi a ser novamente reconhecido pelos anciãos de Judá. Mas algo marcou a história de Zadok, foi a sua oposição na ocasião da transição do reinado em Israel. Naquele tempo o rei Davi já estava muito idoso, e o seu filho Adonias tentou se apoderar da liderança real com a aprovação de Abiatar, o outro sacerdote. Mas com o apoio do profeta Natã, Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Então, nesse ponto, os sacerdócios de Zadok e Abiatar foram separados. Abiatar ficou do lado errado da disputa, pelo trono, e como resultado acabou sendo deposto. Zadok, por sua vez, se tornou o único sumo sacerdote em Israel. Com a exclusividade de Zadok como chefe do sacerdócio em Israel, o ofício de sumo sacerdote foi novamente restituído à linhagem de Eleazar, filho de Arão. Na verdade, a destituição do sacerdócio de Abiatar ocorreu conforme o Senhor já tinha anunciado muitos anos antes do seu acontecimento. Abiatar era um descendente do sumo sacerdote Eli, que recebeu do Senhor o aviso de que o sacerdócio seria removido da sua casa, que nem você pode ver em 1 Samuel 2, 27 e 36. Zadok serviu no ofício de sumo sacerdote durante o reinado do rei Salomão. Depois, os seus descendentes, os zadoquistas, continuaram servindo no sacerdócio até a destruição do templo em Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em 586. Inclusive, através do profeta Ezequiel, que nós vimos agora, Deus anunciou que os privilégios sacerdotais na comunidade restaurada permaneceriam na casa de Zadok, pois os sacerdotes zadoquitas permaneceram fiéis em meio à apostasia que se alastrou em Israel. Por isso que quando o segundo templo de Zorobabel foi construído em Jerusalém, foram os membros da casa de Zadok que continuaram servindo no ofício de sumo sacerdote até 171 a.C., quando o perverso rei Antíoco IV, Epifânio,
transferiu o sumo sacerdócio para Menelau. Aí teve uma mudança por causa de Antíoco. Depois disso, representantes da casa de Zadok continuaram presidindo o templo judaico no Egito, em Leontópolis, até pouco depois de 70. Também é importante entender que na Bíblia outras pessoas tiveram esse mesmo nome. Havia um Zadok, filho de Aitube, que também era zadoquista. O sogro do rei Uzias e avô do rei Jotão também se chamava Zadok, mas eram outra pessoa, tá? Só o nome que era incomum. 2 remanescentes que ajudaram Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém também tinham por nome Zadok. Inclusive Neemias é o que eu estou abordando aqui para membros, tá? Estou fazendo uma investigação aqui sobre uma hipótese de Neemias, tá? Inclusive um desses 2 homens pode ter sido Zadok, que assinou a aliança de Esdra. Naquele mesmo tempo também havia um escrivão chamado Zadok, que também pode ser uma das pessoas citadas acima, que viveram no tempo de Neemias. Então é interessante, né? Sacerdócio zadoquista. Sabiam disso? Então tá aí, pessoal, um videozinho curtinho hoje, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.